Querido, quando nós estamos aqui, a unção é liberada. Amém? Eu não sei a unção que você precisa essa noite para prosseguir, para servir, para fazer a vontade do Pai, para ver as coisas acontecendo na sua vida. Mas eu sei que há uma unção nesse lugar. E essa unção corporativa, ela quer fluir na sua vida. Ela quer fluir através dos irmãos na sua vida, através da palavra, da adoração na sua vida. Deus quer derramar muito essa noite sobre você. E eu queria falar um pouquinho com você sobre isso. Sobre Deus preparar uma mesa. E sobre a unção de Deus sendo derramada sobre a sua cabeça. Amém? Quando Deus chamou Davi, Deus ungiu Davi. Davi foi ungido 3 vezes. Davi, nessas 3 unções, cada unção que Davi recebeu, ele subiu de nível. Ele entrou num lugar mais alto. Primeira unção foi na sua casa. Ele foi reconhecido pela sua família, dentro da sua casa, porque ele era o filho rejeitado. Depois ele foi ungido pela população de Judá. E depois ele foi ungido rei de Israel. Deus deu para ele domínio e poder. E quando Deus manda Samuel ir na casa de Davi, na casa de Jessé, levantar um homem segundo o coração dele. Levantar um homem que iria trazer um novo tempo para Israel. Que seria o novo rei de Israel, queridos. Davi estava no pasto. Davi estava numa condição desfavorável. E talvez hoje você chegou aqui numa condição desfavorável. No seu casamento, na sua família, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida espiritual. Davi estava no pasto. Mas Deus mandou que Samuel, o profeta, ungisse Davi, rei de Israel. E quando Samuel chega na casa de Davi, o pai de Davi manda chamar os irmãos de Davi, que tinham habilidades. Queridos, eu sei que muitos aqui têm habilidades. Alguns com habilidades inerentes à sua profissão, ao que estudou, ao que se habilitou para ser, para fazer. Mas eu quero te dizer que há um nível mais alto, que é um nível de unção de Deus, que opera nas suas habilidades também. E é esse nível de unção que Deus quer derramar sobre a sua vida essa noite. Você não vai sair daqui como você chegou. Eu sei que tem pessoas aqui que acham que vieram aqui porque foram convidados. Não. Você veio aqui porque Deus quer te dar uma unção nova. Você veio aqui porque Deus quer operar na sua vida e através de você de uma forma diferente. Amém? Você veio aqui porque Deus quer operar através de você com uma nova unção. E quando Samuel chega ali, Jessé, pai de Davi, vai trazendo vários filhos e apresentando os filhos com as suas habilidades. Mas Deus, ele fala com Samuel: Samuel, não são estes. Tem um garotinho ainda, tem alguém que é segundo o meu coração. Não olhe para a aparência, não olhe para a habilidade. E foi quando ele perguntou para Jessé: tem mais algum filho? E Jessé disse: tem um que está no pasto, tem o menor. E Samuel disse: nós só vamos sentar à mesa quando ele chegar. A mesa estava preparada. A honra era para aqueles filhos cheios de habilidade. Mas Deus tinha um lugar reservado para aquele que era o excluído, para aquele que era o rejeitado, para aquele que estava no pasto trabalhando e cuidando da pequena empresa do seu pai. Aquele que estava sendo fiel no pouco. Querido, você quer operar debaixo de uma unção, de uma forma diferente no que você faz, de uma forma diferente no que Deus tem preparado para você. Quer ser uma mãe ungida, um pai ungido, um empresário ungido, um médico ungido. Você quer operar debaixo dessa unção? Você precisa ser fiel nas pequenas coisas. Porque se você não for fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Se você não valoriza as coisas pequenas que Deus tem colocado na sua mão, Deus não te coloca no muito. E Davi, o segredo de Davi era a fidelidade dele.
Ele era fiel lá no pasto. Por isso, Deus foi fiel com ele lá dentro do palácio. Eu quero te dizer essa noite que Deus tem uma unção para ser derramada sobre a sua vida, mas que Ele quer ver uma atitude a partir de você. E essa atitude, uma atitude de fidelidade com o que Ele tem te confiado. De exercer o seu papel com fidelidade naquilo que Ele tem te dado. Naquilo que Ele tem te confiado, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja na sua vida espiritual. Porque se você for fiel no pouco, Deus tem lugares altos para você. E Davi recebe a primeira unção, ele é honrado dentro de casa. Sua família, querido, ela vai ouvir falar dessa unção que Deus quer derramar sobre a sua vida. Que Deus já derramou sobre a sua vida. As primeiras pessoas que tem que ver o agir e o mover de Deus na sua vida é lá dentro da sua casa. Seu maior testemunho é dentro da sua casa. E ele recebe essa primeira unção. E Samuel fala: olha, só vamos sentar à mesa se o menor chegar aqui. Eu quero te dizer que Deus preparou uma mesa para você, querido, e essa mesa está te esperando há muito tempo. Uma mesa para te honrar na sua vida financeira. Uma mesa para te honrar na sua vida espiritual. Uma mesa para te honrar na sua família. Tem uma mesa preparada para você sentar. Ele quer ungir você essa noite com uma unção fresca e nova. Mas não adianta também você sair daqui cheio, como muitos fazem. Muitos estão cheios da unção, mas é igual um carro que você abastece, guarda dentro da sua garagem e deixa ele lá abastecido, guardado. Vai precisar abastecer novamente? Não. Então a unção também, ela vem sobre a nossa vida, para que nós possamos gastá-la, para que nós possamos derramar, fluir essa unção na vida das pessoas, fluir dessa unção na vida da igreja, no trabalho, na família, em todos os lugares que nós estamos inseridos. Nós precisamos operar debaixo dessa unção. Aí eu vou ser uma profissional diferente. Aí você vai ser uma profissional diferente. Querido, você pode operar debaixo de uma unção diferente. Abraão, ele operava debaixo de uma unção de fé. Davi, debaixo de uma unção de autoridade, de conquista. Sansão operava debaixo de uma unção de força. Que unção que você está precisando operar debaixo dela? Unção de ousadia. Sabe, a unção está muito ligada ao Espírito de Deus. A unção fala do próprio Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele se manifesta na palavra de Deus de várias formas. Como fogo, poder, como chuva, como água, como nós cantamos aqui: dá-me de beber, pois tenho sede. Ele se manifesta de várias formas na nossa vida. E eu quero te dizer que essa noite Ele quer encontrar um lugar para Ele derramar da unção e da graça dEle. Você pode dizer: esse lugar sou eu. Esse lugar sou eu. Então a unção te capacita para você fazer coisas sobrenaturais que no natural você não conseguiria fazer. Queridos, eu estava trabalhando, isso já tem mais de um ano, e dentro do consultório, atendendo um casal. Esse casal estava em crise, e eu atendendo um casal, aquela mulher ficou possessa. Olha como Deus, o Espírito de Deus, a unção de Deus atua no nosso trabalho. Aquela mulher ficou possessa, disfarçadamente. E eu percebi pelo Espírito de Deus que o inimigo estava falando na boca dela. E eu olhei bem firme para ela, e ela disse, e o inimigo disse: você sabe que eu estou aqui, né? Eu disse: eu sei quem está aí. Eu sei muito bem quem está aí. E o inimigo, ele começou a contar o que ele tinha planejado para aquela mulher fazer. Ela já tinha preparado a morte do esposo, contou onde estava a faca, contou onde estava tudo aquilo que ela ia usar para tirar a vida daquele homem e depois se matar. E naquele momento eu orei, eu desfiz aquele laço do maligno, e depois aquele homem chegou em casa e encontrou tudo do jeito que o inimigo havia falado na boca daquela mulher. E
Quantas outras vezes, queridos, no meu trabalho, eu pude lidar com demônios na vida das pessoas. Que no natural, que na minha força natural, eu não ia ter percepção. Eu não ia conseguir ver o que estava atuando ali. Então, querido, tem coisas que Deus quer fazer no seu chamado, no seu trabalho, na sua vida, que a unção vai te habilitar para entrar em lugares que você não entrou, para ver coisas que ninguém nunca viu, para ouvir coisas que ouvido não ouviu. A unção vai te habilitar. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, Ele nos ensinará todas as coisas. Então a unção, esse Espírito que vem sobre você, ele te habilita para você enxergar o que ninguém está vendo. Amém? Ter ideias que ninguém está tendo. Ter direções que ninguém está tendo. Por quê? Porque o Espírito ouve do Pai e traz diretamente para você, especialmente para você. Amém? Ah, pastora, mas isso não está acontecendo na minha vida. Você tem se entregado no altar de Deus? Você tem buscado dessa unção? Você tem clamado para Deus? Você tem colocado a sua vida no altar? Você tem vindo para esse lugar que é a casa do Pai, onde a unção é liberada, onde a palavra profética é liberada, e essa palavra profética te coloca de pé e te faz enxergar o que você não está vendo, te faz andar em lugares que você não estava andando. Uma coisa eu sei: Deus não dá o Espírito dele sob medida. Eu não falo isso aqui para você, não. É abundante. Se você buscar, se você clamar, se você desejar unção, será abundante na sua vida. Ele não vai medir, ele vai derramar abundantemente. Nós lemos aí no Salmo 23: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Uau! É isso que o nosso Pai faz conosco. Amém? Davi escreveu o Salmo 23, a gente sempre fala muito isso aqui. E até eu coloquei uma imagem lá de uma ovelhinha com algumas moscas na cabeça, né, lá no nosso grupo da igreja. Davi, ele era pastor de ovelhas. E ele conhecia muito bem de ovelha. E quando ele escreveu o Salmo, que ele falou sobre ungir a cabeça com óleo, ele estava falando de fatos que ele viveu lá no pasto com as ovelhas. As ovelhas do Oriente, quando o pastor não cuida, não está atento às ovelhas, vem moscas e posam no nariz e na orelha da ovelha. E essas moscas liberam uma larva que vai para o cérebro da ovelha e começa a comer o cérebro da ovelha. E a ovelha fica tão doida, ela fica tão desesperada que ela começa a bater a cabeça e suicidar. Então o pastor tinha o discernimento de ir lá, passar o óleo no nariz, no ouvido, na cabeça da ovelha, para proteger ela das moscas. Querido, eu quero te dizer que a unção, além dela te capacitar, ela te protege. Fala para a pessoa que está ao seu lado: a unção te protege. A unção te protege. Então você precisa estar debaixo dessa unção, dessa cobertura, dessa proteção na sua vida. Unção não é brincadeira. Unção não é só você chegar aqui, cantar, adorar, ou ver o ministro de louvor cheio do Espírito de Deus, cheio da unção. Não, querida, a unção não é só para quem está no altar. A unção é para cada um que está aqui. A unção é para ser derramada sobre cada um que está aqui. Quando a viúva, ela precisou de um milagre, ela só tinha um pouquinho de azeite. O profeta disse para ela: olha, vai, busca vasilhas, não poucas, traga muitas vasilhas. E derrama esse pouquinho de azeite nessas vasilhas. E ela começou. E ali, quando ela foi derramando, aquelas vasilhas foram cheias. E o azeite só parou quando? Quando não tinha mais vasilha para ser enchido. Então, querido, o azeite, a unção só vai parar na sua vida quando não tiver mais local, não tiver mais um recipiente para o Senhor encher. Por isso a unção você recebe e você derrama. Você recebe, você derrama. Por isso você precisa derramar o que Deus tem te dado na vida das pessoas que estão ao seu lado. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no local que você está inserido. Porque senão vai ser inútil. Vai ser inútil, você vai ser uma pessoa inchada
de tanto conhecimento. Eu sei que muitos aqui fogem de derramar a unção que Deus confiou. Aqui tem mestres, aqui tem grandes profissionais que podem operar debaixo de uma unção poderosa de Deus, fazer a diferença, sabe? Porque quando você é um profissional que está operando debaixo de uma unção, você é diferenciado. Amém? Você é diferenciado. Então muitos fogem desse derramar, muitos não querem falar, muitos não querem expor esse potencial, esse dunamis, essa dinamite que tem dentro. Mas querido, você vai ficar inchado. E você vai se sentir inútil. E você precisa colocar para fora o que Deus te deu. Você precisa começar a colocar para fora. Eu sei que essa noite aqui tem muitos frustrados. Tem muitos frustrados aqui essa noite. Um dia, Jesus encontrou com Pedro na beira da praia. Pedro estava lavando as redes. Já tinha desistido. Tinha tentado a noite inteira pescar, não tinha pescado nada. Eu sei que muitos aqui estão tentando, e não está acontecendo o que você está esperando. Mas a partir de hoje, você vai sair daqui debaixo de uma unção de autoridade e vai acontecer. Em nome de Jesus, eu profetizo isso. Pedro estava cansado. O cara que tinha sucesso no que fazia, ele tinha barco, ele era um pescador. Ele tinha sucesso no que ele fazia, mas chegou um determinado momento que a fonte secou, ele não conseguiu pegar mais nada. E foi quando Jesus apareceu. Ele estava lavando as redes, e tem pessoas, tem 3 níveis. Em outro momento eu quero pregar sobre isso: lavar as redes, consertar as redes e lançar as redes. Tem pessoas que estão no nível de lavar a rede, frustração. Tem pessoas que estão no nível de consertar a rede, estão tentando pôr a casa em ordem. E tem pessoas que estão no nível já de lançar a rede, para viver uma grande pesca. E essa noite eu creio que o Senhor vai te levar a esse nível, querido, de lançar suas redes. Em nome de Jesus. E Jesus aparece para Pedro e fala para ele lançar as redes mais uma vez. Só que Jesus fala para ele: olha, Pedro, o que eu tenho para te dar não vai caber nesse barquinho. O que eu tenho para derramar na sua vida, a unção, a graça que eu tenho para você, não cabe nesse barquinho. Porque você vai ser pescador de homens. Querido, o que Deus tem para fazer na sua vida não cabe naquele lugar. Não cabe naquele carro, não cabe naquela moto. Amém? Não cabe naquele pedaço de terra. Oh, quantos recebem? Não cabe naquele barraco. Oh, quantos recebem? Não cabe, querido. O que Deus tem para fazer na sua vida através da unção é muito grande. E você precisa receber isso. Foi o que Deus disse. Jesus disse para Pedro: Pedro, não cabe. Você vai ser pescador de homens. Você está frustrado com rede de peixe? Vai lá. Que se eu quiser, eu falo, vai lá e pega peixe. Você pega o tanto de peixe que você quiser. E ele lançou a rede veio cheia de peixes. Ele distribuiu para os outros pescadores. Mas Jesus estava querendo ensinar algo para ele. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar? O que eu tenho para você é muito grande. O que eu tenho para operar na sua vida através da unção é maior do que isso que você está querendo, Pedro. Que está deixando você triste, frustrado, desanimado. É maior. O que Deus tem para fazer na sua vida é maior do que está te deixando frustrado, desanimado, triste. É maior. Só que você está olhando no fracasso. Você está olhando no pequeno. Sabe, Jesus ele falou o seguinte: olha, o filho faz o que vê o pai fazer. Então, quando eu olho para Deus, eu estou vendo o que Deus vai fazer na minha vida. Eu não estou olhando para a circunstância. Eu estou olhando para aquilo que Deus vai fazer. Querido, eu tenho experiência própria. Toda vez que eu olhei para a circunstância, eu pereci. Toda vez que eu olhei para a dificuldade, eu sofri. Mas quando eu olhei firmemente para o autor e consumador da minha fé, eu vivi as promessas de Deus na minha vida. Aleluia. E Pedro, ele sai dali, querido, e ele começa uma trajetória de 3 anos andando com Jesus. Quando Jesus morre, Pedro frustra de novo. E ele volta a fazer o quê? Quando você está frustrado, o que você volta a fazer? Quando Pedro sente a falta de Jesus, parece que ele perdeu aquela força, aquele vigor.
aquele cara sanguíneo, aquele cara que fazia as coisas acontecerem. E aí ele se frustra, ele volta a pescar. Lá vai Pedro pegar o barquinho. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Deus quer seu barquinho? Deus quer o seu barquinho? Senão você vai voltar para lá. E aí ele pega o barquinho de novo e vai pescar. E aí mais uma vez Jesus ressuscitado, ressurreto, aparece e chama ele: Pedro, vem ter comigo. Prepara uma mesa, peixinho, pãozinho na areia. E Pedro é restaurado debaixo de uma nova unção na vida dele. Sabe o que aconteceu depois disso? Em uma mensagem, quantos sabem que Pedro negou Jesus? Por medo. Por medo. Mas em uma mensagem, ele ministrou e ganhou mais de 3.000 almas. Com coragem. E ele ainda apontava, se você for ler lá em 1 João 2:27, ele apontava para as pessoas e falava assim: vocês mataram o autor da vida. Aquele homem medroso, no momento da crucificação, se tornou um homem valente, forte, um homem cheio de autoridade, um pescador falando de coisas sobrenaturais. Batizou 3.000 almas. Queridos, porque ele ficou em Jerusalém até que o poder desceu sobre eles, a unção desceu. E nisso ele foi capacitado. Hoje, se essa igreja está aqui, é porque houve uma pedra chamada Pedro. Por isso essa igreja está aqui hoje. Por isso há igrejas espalhadas pelo mundo todo. Porque Pedro perseverou em pregar o evangelho. Aquele medroso, aquele que negou Jesus, depois da unção, se tornou outra pessoa. Fala para a pessoa que está ao seu lado: depois da unção, você se torna outra pessoa. Corajosa, valente. Amém? Cheia de autoridade. É isso que Deus faz com você depois da unção. É isso que Deus faz. Então, abra o seu coração. Quando nós formos orar aqui, fala: Pai, eu quero operar debaixo de uma unção. Sabe, Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de unção, de poder. A unção também ela é derramada quando você decide permanecer. Jerusalém representa hoje o quê? A igreja. Fala assim: a igreja. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, de unção. Então, tem que permanecer. Precisa permanecer. Volta comigo lá em Salmo 23. Aleluia. Estou quase terminando. Versículo 6. 5 e 6. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e todos juntos habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Bondade e misericórdia vão te seguir quando essa unção é derramada sobre você. Quando Deus prepara uma mesa para você comer o melhor dessa terra, querido. Não é migalha. Tem gente que pega aquele texto da mulher: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da sua mesa. Querido, você é cachorrinho? Nós não somos cachorrinhos. Nós não somos cachorrinhos. Nós sentamos na mesa com o nosso Pai. Nós sentamos na mesa para comer o melhor dessa terra. E o que você não tem comido de melhor dessa terra que você quer comer? E eu não estou falando só de comida, não. Que tem gente aí, os mais gulosos estão pensando em comida. Eu estou falando do que você está querendo viver que você não está vivendo. O que você tem acesso na mesa do Pai que você não está pegando?
que você não está avançando? Você está parado? Se tem uma unção disponível para você. Se tem uma unção que está sendo derramada, que você precisa fluir e que você precisa colocar para fora. Tem pessoas aqui que tem a unção, só que ainda não começou a colocar para fora, não está vendo resultado. Então você precisa começar a operar debaixo dessa unção. Tem lugar na mesa, pode se assentar. Aleluia. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Ele está chamando os que estão fora da mesa. Tem lugar na mesa. Não tenha medo. Não tenha medo. Pode se assentar. Venha, não demore. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar.